porque a gente acaba mexendo com isso. Mas então aqui agora, eu tenho uma planta e eu não sei onde estão as primeiras raízes dessa planta. Eu vejo aqui umas raízes finas, mas eu percebo que ele já tem umas raízes maiores e eu acho que eu posso ir um pouquinho mais longe aqui. Então o que a gente vai fazer aqui para descobrir essas raízes? A gente vai pegar o nosso raspador, nosso aradozinho, e a gente vai começar aqui devagar, ó, pelas beiradas. Essa terra, você vê como é ruim ter uma terra muito compactada, né? Isso aqui é um barro puro, que a gente tem muito aqui. Ela nasceu, desenvolveu, mas se você quer fazer qualquer movimento nas raízes, se você quiser fazer qualquer trabalho nas raízes, é essa a dificuldade. Você tira um pedaço e quebra a raiz. Por isso que o substrato do bonsai é tão importante, para quando a gente fazer a transferência, a transfusão, a gente não perder nossas raízes, porque é o que dá mais trabalho e o que deixa mais claro assim, o bonsai. Diferencia mais de uma muda, né? Então aqui a gente vai tirar um pouquinho, né? Até para tirar esse muito solto aqui, ó, esse que já está muito solto, a gente vai vendo também se a planta tem uma base mais grossa embaixo. Se ela tiver, pra gente vai ser maravilhoso. Então vamos com calma aqui, devagarzinho, escolhendo, ó. Chegou em uma grossa, eu mantenho aqui e vou para outro lugar. E vou tentando achar aí, eu vejo que tem uma grossa aqui também, tá vendo? Então, vou mexendo aqui na parte de cima, já comecei a ver a base da planta. Comecei a ver a base da planta, quer dizer que eu já posso parar de mexer nessa planta. Então aqui eu tenho uma raiz aqui, tem outra raiz aqui saindo e tem mais raízes aqui, né? Eu vou trabalhar com essas plantas de cima, com essas raízes de cima. Então a gente agora vai usar o serrote para diminuir esse torrão e também tirar uma boa parte dessas raízes que a gente não quer. Eu vou pegar o serrotinho nosso de todo dia. Vocês vão usar muito serrote. Serrote é uma ferramenta que a gente usa muito para trabalhar essas plantas aqui. E aí eu vou tentar serrar agora os tamanhos, tentando danificar o mínimo possível essa planta. Lembrando que com essa terra aqui eu não vou conseguir muita coisa. Então o que eu conseguir tá bom. E depois eu vou trabalhar essa terra nessa planta no vaso para poder dar vida novamente a ela, certo? Então, ó, tem uma raiz aqui muito grande, das grossas. Eu quero ela, mas eu vou deixar ela criar mais capilares. Então eu vou diminuir ela aqui. Tenta fazer um corte o mais firme possível que você puder, sabe? Porque tem hora que não dá. Aí aqui de novo. Aí eu vou serrar tudo que aparecer aqui. Aí. Olha o barro como é compactado. Isso aqui para uma planta é uma tortura. Porque ela até sobrevive. Tem planta que gosta disso aqui na natureza. Mas no vaso ela não desenvolve. No vaso é de fato muito ruim para a planta. Esse substrato aqui. Então a gente vai tirar o máximo dele. O máximo que a gente puder a gente vai tirar. Muito bem. E aqui vai começando a aparecer a nossa planta. Depois eu vou pegar o alicate e vou dar um acabamento nessas raízes grossas, tá? Não vai ficar assim não. Aqui o que eu falo para vocês de raiz pivotante, que na natureza ela busca ter essa raiz. Mas aqui no vaso pra gente, ó, o tamanho que teria que ser o vaso, mais de um palmo, para poder caber essa planta. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, ó, nivelando esse fundo, para poder já deixar a base dessa planta em um vaso que a gente quer, certo? Então eu vou cortar a pivotante. Nas sementes, que a gente já fez esse processo, a gente não vai ter que fazer de novo quando ela estiver grande, porque ela já vai desenvolver raízes radiais, raízes laterais. Então vamos lá, vamos tirar esse excesso aqui agora. O que foi isso aí que caiu?
dizer, pessoal, sempre trabalhem com ferramentas bem amoladas, certo? Porque a gente vai trabalhar realmente com terrenos e tipos de madeira completamente aleatórios. A gente não sabe o que vai encontrar. Então aqui agora, você viu que aquela planta que dava quase um palmo de vaso, agora eu vou trabalhar só um pouco das raízes de cima, para daqui de cima de mais alto, que eu não quero, e já vou jogar ela em um vaso. Olha a base, deixa eu tirar as raízes aqui que estão atrapalhando vocês verem a base dessa planta. Que já está muito bonita, eu não sabia que estava tão bonita assim quando eu tirei. Aqui, essas grossas a gente não quer que elas engrossem mais. Olha a base dessa planta, olha a grossura dessa base. Mais de 3 dedos. Se vocês colocarem 3 dedos aqui, ó, vou virar ela aqui que eu acho que esse lado aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Grossura dessa base. Olha o movimento que essa planta já tem. Aqui eu vou deixar um galinho nascer aqui agora. Então ela vai ter um movimento completo de uma árvore. Pra gente isso aqui demoraria anos para conseguir fazer isso aqui acontecer no vaso. Agora o que acontece? Vamos passar ela pro vaso para vocês entenderem. Ah, mas não tem muito torrão ainda. Quanto menos a gente puder mexer no torrão, melhor, porque vai garantir que a planta não vai sofrer tanto nesse momento aqui. E ela vai poder desenvolver. Daqui a um ano e meio, dependendo do desenvolvimento dela, a gente vai tentar mudar ela, tirar ela desse torrão. Ó, eu consegui tirar mais um torrão aqui, ó, que tinha uma raiz grossa que estava me incomodando. Olha o tamanho dessa raiz. Isso aqui pra gente não tem utilidade nenhuma, certo? E agora eu vou fazer só o acabamento aqui na ponta dessas raízes, com o alicate bola mesmo aqui, ó, que é para fazer um corte bem limpo. Lembrando, raiz passou da grossura de uma caneta, precisa usar pasta térmica, tá? Tem que selar, não pode deixar a raiz exposta, porque vai apodrecer da mesma forma que o galho iria apodrecer. Então vamos lá, vamos fazer aqui os nossos cortes, corrigindo o corte do serrote, né, para evitar o apodrecimento dessa planta e para facilitar também a cicatrização, né? Porque é importante que ela cicatrize perfeitamente. Se ela não cicatrizar bem, a gente vai perder essa planta e não é o que a gente quer. Depois de todo esse trabalho que a gente teve para tirar do chão, que a gente vai mostrar uma foto e um vídeo para vocês, vai como bônus aí para vocês, né? De como a gente tirou essa planta do chão hoje, para fazer esse curso para vocês. E não é fácil não. Então a gente não quer de forma alguma perder uma planta que foi tão difícil conseguir, né? Então vamos trabalhar ela aqui direitinho. Lembrando que quando eu estou fazendo sozinho, eu não faço com pressa. Eu demoro uma manhã inteira trabalhando numa planta dessa. Eu paro, eu pego meu cafezinho, eu pego minhas ferramentas, mexo com muito cuidado. Estou fazendo um pouquinho mais acelerado aqui para mostrar a vocês, mas não tenham pressa. Dia Internacional do Bonsai chegou, domingão chegou. Pega seu cafezinho, pega a sua planta, junta suas ferramentas e vai curtir o seu bonsai, certo? Então vamos lá. Continuar aqui para adiantar, não ficar muito grande também o vídeo. Tá aqui. Agora selar cada buraco desse aqui que a gente abriu dessas raízes mais grossas, né? E plantar a nossa raiz. Eu vou pegar a tesoura e vou dar uma podada também nessas outras raízes que estão muito grandes já. Eu quero que elas desenvolvam as capilares dela, né? Então eu vou pegar a tesourinha aqui e vou podando como se fosse cortar o cabelo mesmo, né? Imagina você está penteando a sua planta. E aí você vai fazer aquela poda de manutenção, tirar toda a raiz que está sobrando.
tá passando, né, do lugar onde você quer que a terra fique. E aqui a gente vai tirando todo o excesso. Até porque eu quero que ela desenvolva raízes para baixo e para o lado. Não quero que venha raiz para cima da terra aqui depois também. Então beleza, tirei aqui um pouquinho. Vou ver se está sobrando aqui, ó. Vou dar só uma penteada, tirando o excesso. Pronto. Aqui galera, também tem isso aqui, ó. Foi ótimo acontecer, ó. Às vezes a gente vai numa praça ou vai em uma fazenda, em algum sítio de amigo. Aqui mesmo a gente tem muitos amigos que tem sítio e a gente volta e meia vai lá colher um pouquinho, né? Colher planta, fazer o garimpo para pegar umas plantinhas legais. Só que elas são plantadas às vezes em terrenos sujos, terrenos com lixo ainda, né? Então o que que acontece? A gente vai pegar a planta, aí quando a gente vai trabalhar ela, o que que acontece? A gente acha lixo e tira imediatamente. Não deixa plástico, ferro, vidro, qualquer coisa que vocês encontrarem na base da planta, retira direto. Porque isso aqui não era nem para estar aqui, né? Isso aqui era para estar no lixo. Então aqui a gente vai guardar para jogar no lixo e não no nosso ambiente aqui, para não atingir outras plantas, certo? Então aqui agora eu vou dar uma limpada aqui, que é para a gente plantar ela. Lembrando, vai na lojinha, compra a pasta térmica, sela todas as suas plantas, não planta elas sem selar, certo? Então aqui a gente já precisaria de um vaso um pouco maior, mas eu tô sem, vou ver se eu consigo pôr nesse aqui e dar um movimento. Esse aqui ficou pequeno. Esse aqui ficou pequeno, mas eu vou buscar outro vaso pequeno porque essa planta já tem um certo desenvolvimento. E aqui agora eu quero começar a trabalhar galhos e copas e deixar a raiz desenvolver um pouco mais rápido. Não precisa de um vaso. Aqui eu decidi fazer um trabalhozinho a mais, né, nela, e gostei demais desse vaso para ela. Então eu fiz uma poda legal aqui maior nesse intervalo e vou selar aqui para vocês verem. Olha o que a cola faz, certo? Ela cria uma película que vai estar presa na planta. E essa película não vai deixar infiltrar. Então esse aqui é o nosso objetivo da cola. Tá vendo? Ela cria uma película até resistente. Para poder proteger, vou jogar aqui, não vou jogar no lixo, porque isso é cola. Ou não vou jogar no lixo não vou jogar no chão, né? Vou deixar aqui para a gente jogar no lixo. E eu já botei um pouquinho mais de pasta aqui e agora eu vou selar, ó. Cada buraco que eu ver nessa planta, cada corte que eu fiz nela, eu vou passar bastante cola, bastante pasta cicatrizante, certo? Todos os buracos, cortou uma raiz, é maior do que uma caneta, o buraco passa aqui, ó, tá vendo? O buraco tá aqui, eu encho ele de cola, de pasta cicatrizante. Vamos lá. Estou terminando aqui porque não são muitos, não é um processo demorado. Eu gosto de passar até nas mais fininhas para tentar garantir elas também, ou para dar uma ajuda, né? Esse corte principal tem que ser completamente selado. Não precisa ter pena de gastar a pasta cicatrizante. É bom botar bastante, porque quando a gente pressionar ela na terra, a terra gruda nessa cola aqui e aí cria uma película protetora para essa região. Então foi lá, pegou a pastinha térmica, selou todos os cortes, agora sim a gente vai plantar. Lembrando, a lojinha vai ter ferramenta, vai ter as nossas plantas, vai ter a pasta cicatrizante, vai ter adubo, vai estar tudo lá à disposição de vocês. A gente procurou os melhores preços, as melhores opções para vocês poderem ter direto lá, não ficar procurando muito. Já vai estar direto lá, vaso, tudo que vocês precisarem para fazer o bonsai de vocês, certo? Então agora vamos lá. Primeiro passo, pegar o vaso, colocar a telinha. A gente já fez isso algumas vezes, então eu já adiantei aqui nesse vaso. Vou colocar um pouco de substrato, onde eu vou descansar a planta, né? A gente chama de base. Vou fazer uma base aqui com substrato nenhum.
Lembrando que eu já medi, já escolhi uma posição aqui para minha planta. Eu quero fazer esse processo menos, não quero ficar pressionando ela, tirando ela, pressionando ela, tirando ela. Então aqui eu já sei mais ou menos como esse torrão vai entrar aqui, ó. Vendo? Entrou o torrão, né? Eu vou dar uma pressionadazinha para poder esse torrão entrar e começar a grudar ali nessa planta nova, nesse substrato novo. Então dei uma amassadinha aqui, beleza. Coloco as raízes que estão para fora todas para dentro, certo? Algumas a gente dá um movimentozinho para ficar um pouco mais para dentro. Lembrando que essas raízes a gente quer que elas brotem embaixo, então não precisa cobrir completamente não. Eu já quero dar um aspecto de bonsai para essa planta, ela vai me adiantar muito o processo. Acompanhe porque futuramente ela vai estar no canal, já pronta. E se pá, até dando fruto, porque é uma engazinha. Não sei se todo mundo conhece, tem na região de vocês, aqui no sul da Bahia, que comanda Tuba, onde a gente está mesmo. Umas engazinhas desse tamanho. E dá muito, dá assim, que nem mata assim. Cada rio que a gente vai tem um bocado. Agora a gente vai completar com o substrato. Aqui, ó, encher mesmo, colocar bastante substrato novo, que é para a planta já ter já sentir a diferença, né, do tratamento que ela vai receber. Claro que ainda tem muito barranco aqui, então ela ainda vai ficar muito melhor do que vai parecer agora. Mas vamos lá, vamos encher aqui tudo. E aqui a gente vai usar bastante o hashi, aquele pauzinho que eu falei para vocês, certo? Por quê? Porque a gente não pode deixar esse barranco, esse substrato antigo, desconectado do substrato novo, porque senão a raiz não vai dar continuidade ao trabalho dela. Então agora aqui com calma, vai apertando, vai dando uma apertadinha de leve com a mão, não empurra, não, tá? E vai colando o substrato no outro, ó. Mexe assim, mexe de lado, mexe do outro lado, mexe em todas as posições, que é para não correr risco de essa planta ficar com alguma coisa sem contato com o substrato novo. Tá? Então vamos lá, vai descendo, vai jogando. Onde você vê que o palito está entrando com facilidade, vai dando uma empurradinha com a mão ali de leve, não pressiona muito para não compactar muito a terra. Vamos continuando. Aqui dá um trabalhozinho mesmo, eu vou fazer um processo mais rápido, mas não tenham pressa na hora de fazer isso aqui, tá? Façam ali, bota o cafezinho do lado de vocês, vai fazendo um pouquinho, dá uma parada. Se precisar, se a terra secar demais, dá uma umedecida na terra para a planta não sofrer tanto e vai continuando fazendo ali sem pressa. Porque o mais importante é a gente não perder a planta, né? É a gente estar ali com ela com uma boa saúde. Aqui agora, vamos amassando bem, compactando de leve aqui. O lado de cá já tá legal, ó, já pegou bem aqui na planta. Só vou completar com mais substrato. Completar com mais substrato. Vou dar um jeito agora. Acabou. Buscar mais substrato ali na estante. Daqui a pouco eu vou fazer um novo passe de mágica para a gente buscar mais substrato, porque essas plantas aqui a gente nunca sabe quanto ela vai conseguir. Quando a gente acha que ele está feito, aí você coloca o hashi e percebe um buraco grande. Aí tem que ir de novo lá e pressionar mais, né, até ele atingir todo o substrato antigo aqui e fazer essa mistura bem legal. Vamos lá, vou colocando aqui. Dá uma apertadinha de vez em quando nele, né? Não aperta a terra, aperta ele.
O que eu estou fazendo é o que eu falei para vocês. Só estou pressionando de leve com o dedo e também com o hashi. Lembrando que eu faço em todas as posições. Eu faço assim, assim, de frente, de cima para baixo, porque eu não posso deixar. E outra, também não fica só aqui na superfície não. Coloca mesmo, enfia mesmo ele lá dentro, porque a superfície pode estar compactada, mas lá no fundo ele ainda tem muito, ó, muito ar, muito espaço. Então vamos lá, continuar. E a gente deu uma sorte muito grande, porque essa planta tá linda, essa planta, ela tá fantástica. Então eu quero tentar fazer aqui direitinho. Eu selei ela justamente porque ela tá tão bonita que eu não quis correr risco de perder ela. Mesmo sendo aqui um momento de estar mais, o mais importante é passar o conhecimento para vocês. Mas ao mesmo tempo também cuidar das plantas é uma coisa que não tem dia nem hora, nem lugar. Você não pode tirar uma planta de um lugar se você não está 100% disposto a cuidar dessa planta, sabe? Beleza. Faltou só um pouquinho de substrato aqui, que eu acho que eu vou colocar até esse substrato antigo dela aqui só por cima, quebradinho. Não vou... né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho de opções. Tava cheio. Você vê como ele pega bastante substrato. Apesar do vaso pequeno, ele pega bastante substrato. Pô, botou um pouquinho. E você vai espalhando também, né? Vai espalhando, vai arrumando. Você vai olhando, vai ficando cada vez mais bonitinho. E aí você vai vendo que vai ficando bom. Você, na hora que tiver bom, você vai olhar pro vaso assim e falar, caramba, agora tá 100%. Então vamos lá, vou dar uma apertada agora aqui mais nas laterais. Lembrando que é bom você sempre deixar um pouquinho acima o substrato antes da primeira rega, porque a terra ela dá uma compactada, né? Então a gente não precisa deixar ela muito baixa, ela vai abaixar assim que você fizer a primeira rega. Vamos ajustando aqui, deixando a terra no vaso, né, para não perder esse substrato que já não foi fácil conseguir. Estamos terminando já essa planta, deu um pouquinho mais de trabalho. Eu aconselho vocês sempre a escolher bem o vaso, a fazer o processo de separação das ferramentas e material com antecedência. Nunca deixar as coisas para cima da hora, sabe? Sempre buscando ter tudo pronto já, para a planta sofrer o mínimo possível nesse processo, certo? Eu vou jogar aqui um pouquinho para cima, porque quando eu regar, ele vai, opa, caiu o nosso hashi aqui, mas faz parte. Então pronto, aqui agora a gente tem uma planta, e eu vou mostrar para vocês esse lado que eu estou vendo aqui. Olha a base e o movimento dessa planta, olha a base dela. Tem mais de 3 dedos aqui de base. Olha o movimento que ela tá dando, a curva. Daqui, quando começar a sair os galhos, sai um galinho aqui, outro aqui embaixo, e a gente começar a dar forma, né, a essa planta, ela vai ficar... Vai ser difícil vender essa planta. Não sei se ela vai ficar para nossa coleção ou se ela vai aí para vocês curtirem essa planta linda
que ainda é uma frutífera, ou seja, daqui a um tempo vocês vão poder tirar fruto do próprio bonsai. Isso é maravilhoso. Aqui eu vou dar uma podadinha aqui agora, tirando o excesso de raiz que ficou para fora. Essa raiz eu quero ela lá no fundo. Eu vou dar uma pressionada maior nela aqui, vou cobrir. E pronto. Agora a gente vai no processo de rega e cuidado. Ó, nossa terra aqui é maravilhosa, galera. Ó, minhoca aqui, humus, é tipo mato, a gente tem demais. Isso aqui é uma minhoquinha. Para quem não conhece minhoca, isso aqui é uma minhoca, certo? Eu vou deixar ela aqui. Ela vai acompanhar a nossa plantinha aí, se ela descer, tá bom? Então agora que a gente já fez a semente, a muda, a estaca e o transplante de um tronco, que são as 4 formas assim que eu aconselho vocês a estar iniciando um bonsai, né? Futuramente, com mais conhecimento, já mais seguro da técnica, vocês podem sim investir, principalmente aqui na nossa lojinha, que vai ter vários pré-bonsais, né? Bonsai